Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje eu vim dar para vocês algumas dicas práticas para usar fichário. Então gente, eu resolvi fazer esse vídeo porque a Kelly do canal Aventuras na Leitura mostrou aí algum dia um vídeo dos materiais escolares que ela comprou e, se eu não me engano, ela resolveu usar fichário nesse semestre e ela é uma pessoa que sempre usou caderno. Eu lembro muito bem quando eu passei também de caderno para fichário e eu tive que aprender algumas dicas, assim, meio que na marra. Muitas minhas folhas se rasgaram, se perderam, até eu entender como é que funcionava o sistema. Então eu acabei juntando aqui diquinhas que talvez ajude você que está começando as aulas agora e que quer usar fichário, talvez para se organizar melhor. Então só uma pequena contextualização do porquê eu usava fichário. Primeiro porque eu achava lindo e maravilhoso, mas principalmente porque, como eu comentei lá no vídeo dos 50 fatos sobre mim, meus pais são separados desde que eu tenho 10 anos. E eu morava com os dois, assim, alguns dias da semana eu ficava com a minha mãe e alguns com meu pai. Não era assim, de segunda a quinta com um, de sexta a domingo com outro, não. Era segunda com a minha mãe, terça com meu pai, quarta e quinta com a minha mãe, sexta e sábado com meu pai, sabe? Era uma bagunça. Então eu tinha que ficar levando minhas roupas e meus cadernos e meus livros de um lado para o outro. Era um caos. Não sei como é que eu sobrevivi, mas o fichário me facilitou muito isso, porque eu podia carregar vários cadernos em um só lugar, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar o fichário para vocês, como é que ele funciona, já explicando as dicas que eu acho que podem ser bem úteis, e depois eu volto aqui com vocês para resumir essas dicas, certo? Então vamos aqui, ó, esse é o meu fichário bem simples, ele é um fichário arquivo que dá para você modificar até essa lateral, você escreve sobre o que é esse fichário. Eu já tive fichários mais bonitinhos e mais fofinhos, mas agora não é muito a minha praia. A primeira dica que eu tenho para dar, eu não segui com esse fichário, que é, eu prefiro fichários com zíper. Esse aqui não tem, ele é aberto. Por que eu prefiro fichários com zíper? Por questões de não perder as folhas que tem ali dentro. Algumas folhas são frágeis e às vezes elas, né, acabam escapando, caindo na rua, se molhando na chuva ou alguma coisa assim. E aí, ó, abrindo o fichário, a primeira coisa que eu vejo é um bloco de folhas. Isso aqui foi uma das coisas que eu aprendi na prática. Ao invés de colocar um tanto de folhas ou uma cor de folha para cada matéria, eu percebi que levava muito tempo até eu encontrar a matéria e às vezes faltava folha para algumas matérias, sobrava papel para outras. Então o que eu fiz? Coloquei o bloco inteiro na frente, dessa maneira quando o professor entra na sala é só eu abrir e começar a anotar. E aí quando eu terminar a folha, simplesmente tiro do bloquinho e coloco na matéria correspondente. Ah, uma dica importante. Vai numerando, eu colocava aqui o nome da matéria, o nome do professor, e vou numerando, 1, aí a próxima folha, 2, e assim por diante, porque assim, como as folhas são avulsas, né, se elas se soltarem por algum motivo, ou se você emprestar algumas folhas para algum colega, depois você consegue recolocar na ordem de novo, tranquilamente. A próxima dica é a seguinte, os fichários vêm com essas divisórias, não é isso? E eu recomendo, depois de cada divisória, você colocar um plástico, como esse aqui, tá vendo? Um plástico transparente, e para cada matéria você tem um plástico desse, para colocar alguma folha avulsa que o professor, por um acaso, pedir ou der para você. Dessa maneira, se você estiver procurando, cadê aquela folha de história, nesse caso, né, pré-história? Cadê aquela folha de história que o professor deu? É só você ir lá na matéria de história, com certeza a folha vai estar dentro do plastiquinho. Assim você também não precisa... No começo, quando eu usava fichário, eu furava essas folhas, eu usava um furador, furava e colocava junto com as outras. Mas elas acabavam rasgando, muito fácil. Então eu preferia esse sistema do plástico. Então, ó, passando a primeira matéria, se você for para outra divisória, você tem mais um plástico para colocar o papel avulso e depois começa a matéria. E a última coisa, a última dica, é para você sempre esvaziar o fichário. Porque se ele fica muito cheio, a gente acaba ficando perdido e é ruim de carregar, né? Então, assim, toda vez que passar uma prova, ou que acabar o semestre ou trimestre, eu recomendo que você verifique quais folhas não vão ser mais usadas, quais das anotações você não vai mais usar, tire-as do fichário e guarde em pastas separadas para cada matéria. Assim fica bem organizadinho e funcionou super bem para mim.
Então vamos lá, minha primeira dica para usar um fichário é: escolha um fichário que tenha zíper. O zíper vai facilitar para você não perder as folhas, para elas não se molharem em dia de chuva e acidentes desse tipo. A segunda dica é: coloque um bloco de folhas na frente do fichário, a primeira coisa que você vê quando você abre, porque dessa maneira, assim que o professor entrar na sala, você já consegue começar a anotar e não depende de quantas folhas ainda restam para aquela matéria, ou de buscar folhas na hora que o professor começa a falar. Então já coloca aquele blocão de folha no começo e vai usando ele, independente da matéria. A terceira dica tem a ver com isso. Como você vai anotar todas as matérias no mesmo lugar, né, no mesmo bloco, numera as folhas de cada conteúdo. Então, por exemplo, história, coloca lá em cima, história, folha 1. História, folha 2. Depois, quando você for ter aula de filosofia, por exemplo, você escreve filosofia, folha 1, começa do 1 também. Assim, se você emprestar para algum colega, ou se você tirar a folha para estudar e depois quiser colocar no mesmo lugar, você não vai ficar perdido qual folha vem antes de qual. A quarta dica é separar um plástico para cada matéria, para você colocar ali as folhas avulsas que, por um acaso, tiverem a ver com a disciplina que o professor pedir ou que o professor der para você estudar. E a quinta dica é esvaziar o fichário com uma certa periodicidade e colocar esse conteúdo em pastas separadas, deixar em casa, de maneira que o seu fichário não fique nem muito cheio e desorganizado e nem muito pesado para você carregar. É isso, essas foram as dicas práticas que eu tinha para dar sobre os fichários. Foram dicas que eu aprendi na marra, como eu falei, assim, tentando, errando, experimentando, e foi assim que funcionou melhor para mim. Eu espero que ajude vocês a se organizar melhor aí para o ano de estudos, tá bom? Se você tem mais alguma dica, deixa aí nos comentários embaixo que eu vou adorar saber. Deixa um joinha para mim se esse vídeo te ajudou, se você gostou, e a gente se vê no próximo. Tchau!